O Jó, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Ele tinha também muitos servos ao seu serviço, e Jó era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Caramba. Ou seja, a gente já vê que assim, ó, a tragédia que vai acontecer com Jó, materialmente falando, ela não aconteceu com qualquer um, né? Era alguém que já era privilegiado ali, né? Não era privilegiado, era o mais de todos daquela época. Sim. Cara, era capa da Forbes, né? É capa da Forbes, assim, ele era o principal astro, né? A pessoa mais próspera financeiramente, tinha muitos bens ali, e essa tragédia aconteceu com ele, né? Você vê, de alguma forma, Rodrigo, que isso daqui, existe algum simbolismo do fato de ter acontecido com o homem mais rico da época e não com o segundo, terceiro, quarto, financeiramente falando? É interessante que a escolha, se eu posso usar a palavra escolha, Tá. de Jó para passar por essa experiência não é em relação aos bens que ele possuía. Era em relação à acusação, que daqui a pouquinho vai aparecer, do diabo diante de Deus. Tá certo? Que Jó era fiel a Deus. Ou seja, o que o fez passar por aquilo não foi as coisas que ele possuía financeiramente, mas a fidelidade dele a Deus. O fato dele ser fiel a Deus e ser um dos homens mais ricos da ocasião foi apenas uma coincidência. Mas o que detonou o drama da vida dele não era o que ele possuía, mas era a fidelidade dele a Deus. Então, se ele fosse o mesmo Jó, fiel, mas fosse um provinciano, alguém ali do campo, ele passaria pela mesma coisa e nós teríamos a história aqui. Mas você acha mesmo, cara, que não é que é apenas uma coincidência ter sido... Porque na Bíblia não está dizendo que ele era um dos, ele era o mais. Eu vejo aqui, eu posso estar completamente enganado, mas é que a gente dificilmente consegue compreender e julgar o outro da forma correta. A Bíblia até fala muito sobre isso, né? Sobre a gente, cara, não julgar o outro, né? A gente não sabe o que o outro passou, a gente não sabe o que ele pensa, o que ele vive, né? E quando eu olho para o cara mais próspero passando por isso, eu vejo um pouco de que isso daqui demonstra, de certa forma, e aí depois a gente vai ver o que acontece com a história de Jó, mas o como você sendo o cara mais pobre ou mais rico, você não está salvo de não passar por problemas materiais extremamente profundos. Então a gente vê Jó passando por um problema, né, que imagino que nem as pessoas financeiramente pobres costumam passar num país subdesenvolvido, porque o que ele passou, né, foi assim, se eu pudesse escolher o que de pior pode acontecer com alguém, talvez eu não ia construir um caminho como que ele construiu. Eu só vi o Joseph Klimber passando por tanta dificuldade assim. Eu não vi mais ninguém, é loucura. Ele não desiste nunca, né? Ele não desiste nunca e tal. Mas será que não tem uma correlação por ele ser um cara que era tão, tipo, fiel a Deus, ele ter tantas coisas assim? Então, é aqui onde a gente começa o nó enredo, começa né? a ficar aqui. Eu acho que esse princípio, já pode colocar sem dar spoiler, na época de Jó, eu acredito que Jó foi um personagem histórico, eu tenho elementos para isso, não é uma peça de literatura como os personagens de Shakespeare, tá bom? Depois eu posso entrar por que eu acho que Jó é histórico. Ele viveu provavelmente no período do bronze, que a gente coloca ali antes de 1400 a.C., de 1200 a.C. para trás. O Jó era um camarada muito próspero, só que na cultura teológica / sociológica da época, se você é bem financeiramente, é porque você está bem com Deus. Se você tem uma doença, uma lepra, qualquer coisa, é porque você fez alguma coisa para Deus punir você. Acho que essa aqui já vai ser uma chave hermenêutica para a gente costurar todo o livro. Não pensemos com a cabeça de hoje. Com a cabeça do passado, seu camarada é rico, sadio, próspero, é porque ele está bem com Deus. Se ele é lascado da vida, é porque ele fez alguma coisa e Deus o está punindo. Entendi. Não, muito interessante. E assim, e a gente vê só desse comecinho, cara, que não importa quem você é, cara, você pode passar e provavelmente vai passar por privações e problemas proporcionais, né? Sim. Assim, problemas muito grandes, que é o caso do Jó, a gente vai descobrir aqui.